nossa gravação a iniciar. Como vocês sabem, nossas aulas todas elas são gravadas, né? Então essa gravação depois vai estar disponível junto às demais ali na barra atividades do Classroom. Temos lá o tópico slides das aulas ao vivo e vídeos das aulas ao vivo. Então, os slides de cada aula já estão lá, né, das aulas anteriores. Slide da aula 1, 2, 3 e revisão 1 a 3. Os vídeos também lá no tópico vídeos aulas ao vivo. Vídeos da aula 1, 2 e 3 e revisão aula 1 a 3. O vídeo da parte da manhã de hoje também vai estar lá e os slides também, né, logo após, certo? Além disso, né, cada aula, depois da primeira parte expositiva, depois do intervalo chamado, nós temos sempre exercícios que a gente faz, né, e compõem sempre a presença aí da segunda parte da aula, e eles ficam lá à disposição de vocês também no Classroom para posterior estudo, né, sempre que quiserem consultar novamente, rever os exercícios que foram feitos, eles podem ser revistos lá na barra atividades. No início de cada aula, nós temos por prática aí relembrar o nosso calendário, né? O calendário foi tratado no contrato pedagógico e o contrato pedagógico também está disponível no Classroom, na barra atividades, ali no tópico contrato pedagógico. Nós temos os slides do contrato pedagógico, mais o vídeo, né, do contrato pedagógico. A gente viu todos os combinados, né, de como funciona a disciplina, o processo avaliativo, a gente abriu o Moodle, olhamos lá onde faz as avaliativas, a prova, a substituição. Vimos o guia do aluno, que é um arquivo importante no início de cada disciplina, né, para vocês realizarem nos prazos, né, as avaliativas. Então, tudo isso, mais um pouco, né, e outras informações, outros detalhes, foram tratados no vídeo do contrato pedagógico. Mais ou menos uma hora e um pouquinho, né, aquele vídeo. E se alguém, né, não assistiu por completo no dia, né, ou não assistiu ainda, né, desejo que já tenham assistido todos, mas se não assistiu ainda, né, ele está ali, disponível na barra atividades, no tópico contrato pedagógico. Mas no início de cada aula a gente lembra, né, pelo menos do nosso calendário. Então lá no início, no dia 3/7, depois do contrato pedagógico, a gente teve na parte da manhã a aula 1, na parte da tarde a aula 2, no dia 10/7 a gente teve na parte da manhã a aula 3, e a revisão dessa primeira parte da disciplina, né, aula 1 a 3. Correspondente a essa primeira parte da disciplina, esse conjunto de 3 aulas, vocês têm, então, a avaliativa 3 no Moodle para fazer. Estava aberta lá, né, para fazer, valendo 2 pontos, e tinha um prazo, né, estipulado no guia do aluno, tinha que fazer naquele prazo combinado, conforme foi demonstrado, né, lá no contrato pedagógico, e que vocês devem se guiar sempre ali por esse arquivo, né. Nele é onde está as datas, né, de encerramento. Não só data como horário também, né. Cada avaliativa aparece ali, né, o dia que encerra e o horário, né, que encerra a avaliativa. Valendo 2 pontos, então, tínhamos a avaliativa 1. Hoje nós começamos a segunda parte da disciplina, né, de gestão da qualidade. Agora de manhã a gente tem a aula 4, são as nossas ferramentas da qualidade. Na parte da tarde nós temos a aula 5, que é a certificação da qualidade. Sábado que vem a gente vai ter a aula 6 na parte da manhã e na parte da tarde uma revisão dessa segunda metade da disciplina, né, aula 4 a 6. Referente a esse conteúdo, né, da segunda parte da disciplina, vocês têm a avaliativa 2 no Moodle para fazer. Ela vale 2 pontos e ela tem um prazo, né? O prazo está lá no guia do aluno, que é aquele arquivo que fica lá no Moodle, né? Tem lá o dia e o horário que encerra. Você tem que fazer dentro daquele prazo, né, não deixando passar o prazo de encerramento. Trabalho disciplinar, também temos que realizá-lo para fechar a nota da N1, né? A N1 é os 4 pontos das avaliativas no Moodle, 2 pontos a primeira, 2 pontos a segunda, então tenho 6 pontos do trabalho disciplinar para fechar os 10 pontos da N1.
este vocês entregam até o dia 24, né? Enquanto for dia 24, né? A pessoa pergunta até que horário? Enquanto for dia 24, né? Não tem um horário estipulado, é porque é no dia 24, então for até às 23h59 do dia 24, é válida a entrega, tá? Fechamos aí então os 10 pontos da N1. No dia 31, na parte da manhã, a gente vai ter a revisão final. Então, a gente faz uma revisão de todo o conteúdo, mas com foco especial, né, em nos prepararmos para a prova, que acontece à tarde, às 13 horas, né, lá no Moodle. Pouco antes das 13 horas, né, desse dia 31/7, é postado no Classroom as instruções de prova e o código da prova. Então, um pouquinho antes das 13 é postado, vocês leem, copiam o código, e às 13 horas em ponto, vocês acessam o Moodle, a disciplina de gestão da qualidade, clicam lá na prova, inserem o código, então vão fazer lá 10 questões, né? Valendo então 10 pontos. É a nossa nota da N2. Então, média final, N1, avaliativas da N1 mais o trabalho 10, a N2 a prova final 10, soma as duas 20, divide por 2, média final 10. Se somadas as duas, ficarmos com a média abaixo de 6, 6 é a média mínima de aprovação, né? Se ficar abaixo de 6, ainda tem uma chance, né, que é a avaliação de substituição. A substituição ocorre no dia 14/8. 14/8, então, às 9 horas da manhã, acessa o Moodle, a disciplina de gestão da qualidade, clica lá em substituição e faz a prova da substituição. Somente aqueles, é claro, que ficaram abaixo da média 6, né? Para quem ficou acima de 6, nem aparece lá a substituição para fazer, né? Só quem ficou realmente abaixo, tá? Esse é o nosso calendário, né? A gente sempre relembra ele no início de cada aula, né? Na parte da manhã de cada sábado, justamente para a gente não esquecer desses detalhes. Sei que vocês todos, né, estão sempre em dia, mas é importante relembrar, né? Eventualmente sempre acontece ali uns 2, 3% das turmas que vão deixando passar os prazos. Isso pode ser problemático, né? Daqui a pouco pode acabar ficando abaixo da média aí, né? Em função de ter perdido, né? Não ter feito alguma avaliativa ou não ter feito o trabalho. E esse é o processo avaliativo. É isso que vale nota, não é qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. É exatamente isso que está aqui, que a gente sempre fala, né? No início de cada uma das aulas, e que a gente já falou lá no contrato pedagógico, né? Então, não podemos imaginar que outra coisa, aquela outra coisa que a gente faz na aula vale nota, não é o que está aqui no calendário, né? No nosso processo avaliativo, como sempre a gente relembra no início de cada aula, tá? Embora a gente sempre fale no início de cada aula do processo avaliativo, do calendário, pode ser que, né, alguma dúvida nova, alguma coisa que a gente não tinha percebido ainda e percebeu agora, eu gostaria de perguntar. Então, deixo um espaço aí para vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o processo avaliativo? Legal, Renan. Muito bem, gente. Não tendo dúvidas, a gente vai adiante. Relembrando sempre, né, em qualquer momento da aula, vocês querendo fazer alguma pergunta, alguma participação, podem habilitar o microfone, né, participar da aula, é bem-vindo a participação. E também, claro, né, eventualmente pelo chat ali, vocês podem enviar alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai conversando, tá? Tema, assunto da nossa aula de hoje, ferramentas da qualidade. É a nossa aula 4, né? Como vocês sabem, a apostila da disciplina ela é dividida, né, em capítulos que se chamam aulas, né? Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Cada capítulo ali vai ter, então, uma aula, né? Então, é exatamente neste ponto da apostila que nós estamos, na aula 4. Tá? Então, cada aula faz referência a um capítulo. Aula da manhã, aula 4, aula da tarde, aula 5. Então, é nesse ponto que nós estamos. Ferramentas da qualidade. O que são as ferramentas da qualidade?
Em aulas anteriores, nós já tratamos, né, de conceitos de qualidade, sistema, gestão, processo, produto, indicadores, uma série de elementos, e entre eles a gente fez uma distinção, né, entre técnicas da qualidade e ferramentas da qualidade. Vocês devem lembrar disso, né, em uma das aulas. Então, aqui nós estamos rememorando isso, né? Vamos tratar das ferramentas da qualidade. As ferramentas da qualidade são instrumentos, né, que são utilizados pelas organizações para analisar, medir, coletar dados, informações, todos os elementos que envolvam algum tipo de problema, né, ou para identificar algum tipo de problema, e a partir daí poder então analisar esses dados, esses fatos, essas informações e propor as soluções para esses problemas. Isso é uma ferramenta da qualidade, ela cumpre com aquele objetivo, né, dentro da gestão da qualidade, que é proporcionar melhorias contínuas. Então, a gente analisa a situação atual para buscar uma situação futura melhorada, uma melhor qualidade, melhor produtividade, melhor competitividade, né? Então, isso são as ferramentas da qualidade. A primeira delas que a gente vai ver hoje é a folha de verificação. A folha de verificação é um formulário, uma tabela, pode ser impressa, pode ser em meio eletrônico, em que nós vamos, então, neste elemento, né, registrar o conjunto de dados que vão sendo coletados de um determinado processo, de um determinado atendimento, de uma determinada produção ou de uma determinada prestação de serviço, de algo que ocorre na empresa e que nós desejamos controlar ou, né, estabelecer um histórico de informações. Então, nós vamos preenchendo essa tabela, né, esse formulário, essa folha de verificação. Depois de coletados os dados, durante algum tempo, nós temos, então, a possibilidade de verificar qual é a tendência, né, das ocorrências naquela folha de verificação, tabela, enfim, formulário que está sendo preenchido. A folha de verificação em si, né, ela é somente um instrumento de coleta, então, para posterior análise, para posterior tomada de decisão, tá? Então, vai facilitar esse processo de coleta de informações. Do contrário, né, sem um registro, nós podemos ficar sob as impressões de quem atua dentro do processo. Isso é importante? É importante. Mas não revela, às vezes, todos os detalhes. Então, alguém que atua num determinado processo, né, pode ser questionado, o que tem acontecido de falhas e erros? A pessoa vai lembrar de algumas coisas, né, vai trazer as impressões dela, talvez aquilo que mais lhe impacte, né, seja mais destacado. Isso é uma forma da gente ter as informações, mas não é a mais confiável, né, porque vai depender da visão de cada um. E às vezes, se a gente baseia na visão de uma pessoa só, né, a gente pode ficar limitado. Então, um instrumento que auxilia nessa análise, sem excluir, né, a entrevista e a conversa com os indivíduos da equipe, é a folha de verificação, porque a gente confronta, né, os dados históricos registrados com as entrevistas, né, as conversas, as reuniões que foram obtidas. E daí a gente consegue, então, fazer uma melhor apuração daquilo que causa mais impacto naquele processo que a gente está analisando. Então, a gente confronta, na folha de verificação, historicamente, se identificou que aquele ponto, né, são os que dão mais problema. Isso reflete exatamente aquilo que a gente entrevistou na reunião, conversou com as pessoas, elas apontaram, então a gente consegue identificar com mais precisão. Essa é a ideia, né, da folha de verificação, porque vão ser tomadas decisões, né, vão ser propostas algumas soluções, e essas soluções, essas decisões, causam impacto organizacional e muitas vezes um impacto financeiro importante dentro da empresa. Então, a gente precisa, né, de um novo sistema, de mudar a forma de trabalhar, de alterar a matéria-prima, de treinar as pessoas, isso vai impactar em termos de custos, né, as decisões. Então, a gente precisa de uma coleta confiável, né, das informações, então a folha de verificação traz
né, uma soma de confiabilidade maior aí nos dados, os fatos apontados. Então, vamos pegar um exemplo, né, de uma folha de verificação, uma folha de verificação bem simples, tá? Só 2 colunas, num processo de atendimento aos clientes, tá? Então, são relatados alguns problemas nessa folha de verificação. Na coluna problemas, claro, vão se anotando, né, linha por linha, todos os problemas, e ao lado, né, número de vezes que aquele problema foi relatado. Então, aqui só 3 elementos, tá? Então, foram relatados atendentes desatentos no atendimento, não cumprimento dos prazos combinados e atendimento moroso e burocrático. Então, foram sendo apontados, né, as reclamações dos clientes nessa folha de verificação e o número de vezes que aquele mesmo problema foi relatado. Então, por 22 vezes, os clientes disseram que, para eles, o atendimento, né, o problema foi atendentes desatentos. 7 relataram que o problema para eles foi não cumprimento do prazo que foi combinado de entrega lá do produto ou realização do serviço. E 16 relataram atendimento moroso e burocrático. Então, é claro, né? Aqui, se a gestão fosse fazer uma reunião com a equipe de atendimento, né, eles relatariam alguns elementos, né, que não necessariamente refletiriam a mesma visão dos clientes. Então, a folha de verificação ela é muito importante para a gente poder confrontar, né, as informações e chegar naquilo que seja mais próximo, né, de uma solução, posteriormente analisando esses dados. Aqui, de fato, olhando o apontamento do cliente, aquele elemento de maior impacto é os atendentes desatentos. São 22 relatos, né? Então, se eu tivesse que escolher por ordem de hierarquia, claro que ele tem mais frequência, né? Eu vou começar a resolver por ele, né? Os demais são menores, né? Esse é o maior. A qualificação já ajuda nesse sentido. Vejam que ela é uma informação, né, coletada, é uma informação. Aqui a gente não tem ainda uma solução, né? A gente não tem uma análise mais profunda do problema, né? A gente não sabe em que área, em que setor, em que horário, em que turno, né, que isso acontece. Então, só estou dizendo que os atendentes são desatentos. Agora nós temos uma outra ferramenta que nos ajuda a aprofundar essa análise, que é a ferramenta de estratificação. Essa ferramenta de estratificação ela é importante para o nosso conteúdo de hoje, é claro, né? Mas ela tem uma importância a mais, né? É a primeira questão lá do trabalho disciplinar, que é a estratificação. Lá no trabalho disciplinar, né, tem lá um relato, um cenário, né, de uma situação que ocorre, um setor, né, uma determinada área da empresa, que é um enunciado para vocês utilizarem para estratificar, classificar dentro dos tópicos de estratificação que a gente vai ver nessa ferramenta agora. Tá? Então, antecipando um pouquinho, né? O que é a estratificação? É a subdivisão em tipos, grupos, subgrupos do problema que foi identificado. Então, trazendo o exemplo da nossa folha de verificação ali, tá? Os atendentes desatentos. Seria fazer uma análise mais aprofundada disso. Porque é bem geral, né? Atendente desatento. Mas quais são os elementos, né? Os outros aspectos que eu posso analisar desse problema? Então, esse problema acontece em todos os turnos de trabalho, manhã, tarde e noite, ou acontece num turno específico? Bom, se acontece num turno específico, eu já tenho ali uma estratificação, né? Nos atendentes, eu tenho, né, uma equipe, né, célula 1, célula 2, célula 3, célula 4. Eu tenho 4 equipes, né, divididas por células. Esse problema dos atendentes desatentos acontece em todas as células, acontece na célula 1, 2, 3, na 4. Acontece na célula 4. Então, já estratifiquei, ou seja, eu estou aprofundando, né, essa análise. Já vi que tem um determinado turno que isso acontece, já vi, né, que acontece em determinada célula. Por tipo de desatenção, né? Essa desatenção se dá em qual tipo de atendimento? Bom, lá, no turno da manhã, na célula 1, tá? Nós temos lá atendimento por telefone, atendimento pelas redes sociais, atendimento
pelo chat, o atendimento presencial. Se identificou que esses relatos se dão no atendimento presencial. Então, a gente está estratificando, né? A gente está identificando o problema de uma forma mais aprofundada, verificando, né, vários pontos de análise. Então, ela serve para ver a variação dessas informações que foram coletadas lá numa folha de verificação, por exemplo, né? Quais são os elementos, né, os princípios ali para a gente avaliar? Então, o padrão, né, é fazer uma avaliação de estratificação por tempo, por local, por tipo, por sintoma e outros fatores. Esse é um padrão, tá, de estratificação, e é o padrão que a gente vai utilizar, e é o padrão que está lá no trabalho disciplinar de vocês. As empresas, ao fazerem uma estratificação, elas podem acrescentar, né, outros elementos, né, tirar um, colocar outro, né, ela pode adaptar, né, isso aqui não é uma ferramenta certificável, que a empresa tem que seguir exatamente, né, o padrão da teoria. Nós vamos utilizar o padrão da teoria, mas já sabendo, né, que isso pode ser diferente nas empresas onde a gente trabalha, né, ou venha a trabalhar. Tá? Então aqui vamos fazer uma estratificação desse elemento, tá, da folha de verificação, que é os atendentes desatentos. Por exemplo, estratificação por tempo. Em que hora ocorre, dia da semana, ou dia do mês, em algum turno específico, em algum horário, é de dia, de noite, é diurno, é noturno? Aí eu estratifico, então, eu registro por tempo, em que tempo isso ocorre, tá? Então, vamos tomar lá aqueles atendentes desatentos e vamos, né, colocar aqui uma estratificação por tempo. Este problema de atendentes desatentos ocorre no turno da manhã. Bom, então estratifiquei por tempo, né? Contei, né, ou registrei o elemento por tempo. Por local. Então, os atendentes desatentos ocorrem em qual área, né? Então eu tenho lá uma área de atendimento, mas eu tenho várias células, né? 10 células de atendimento. Aí eu coloco aqui. Ocorre na célula número 1, tá? Então, as outras células não estão tendo essa reclamação, né, de atendente desatento, está acontecendo na célula 1. Então, eu estou conseguindo, né, aprofundar a origem do problema, né? Por tipo, aí eu vou registrar, então, o tipo. Que tipo de atendimento que isso dá? Naquele exemplo que a gente estava conversando já, né? Lá no DM, direct, nas redes sociais, que os clientes reclamam que há um atraso no atendimento, é no presencial, é por telefone, né? É pelo WhatsApp, registro aqui. Se for no atendimento presencial, vamos colocar por tipo de atendimento, então, né? Clientes no atendimento presencial são os que reclamam de atraso. Por sintoma, aí o sintoma é o defeito, o problema em si, né? Então a gente pode registrar exatamente, né, o nome do defeito, né, do problema, tá? Atraso no atendimento. Atraso no atendimento é o problema, mas eu posso qualificar um pouquinho mais, né? Atraso no atendimento porque tal situação. Posso ter um porquê aqui, né? Identificando melhor esse sintoma. Então, atraso no atendimento porque ocorre, né, frequentes faltas, atrasos dentro da equipe da célula 1, né, no turno da manhã. Então, qualifiquei o sintoma. Tá? Outros fatores. Então, por turno, operador, o método, o processo de trabalho, os instrumentos, as ferramentas utilizadas. Daqui a pouco, né, podemos registrar aqui, então, em outros fatores que as equipes dentro da célula são reduzidas, são 4, 5, 6 tipos diferentes de ferramentas de atendimento, e os operadores não conseguem, né, dar conta do volume de reclamações, né, e aí os clientes ficam esperando mais tempo. Então, eu uso esses outros fatores para trazer outros elementos que possam estar relacionados àquele problema inicial, que era só atraso no atendimento. Mas a estratificação nos mostrou muitas outras coisas, né? A gente foi aprofundando essa análise. Tá? E esse é o objetivo da ferramenta de estratificação. E lá no trabalho disciplinar, é isso que vocês vão fazer, tá? Lá no trabalho, não tem esse quadrinho assim, né? Tem lá, por tempo, 2 pontos. Aí vocês vão colocar textualmente do lado.
por local, 2 pontos. Vou colocar textualmente do lado, assim por diante, até fazer os 5 elementos da ferramenta de estratificação. A gente vai se basear naquele enunciado, tá? Então, todas as informações que tem no enunciado. Ah, mas ali no enunciado, professor, não diz o sintoma. Então, o que vocês vão fazer? Se não tem no enunciado, vão colocar: não foi identificado no enunciado do exercício o sintoma. Isso normalmente, às vezes, acontece numa análise, né? Temos algumas informações, não temos todas, então a gente estratifica aquilo que pode, né? E aquilo que não tem informação, né, só faz o registro, ó, não foi identificado, né, o sintoma no relato ou no enunciado. Nos casos, no enunciado, né? Mas se fosse na prática, seria o relato do defeito ou do problema. Certo? Então já fica esse alerta aí em relação ao trabalho disciplinar. Aproveitando esse momento, alguém teria alguma dúvida, alguma pergunta para fazer sobre aquela primeira pergunta lá do trabalho disciplinar? Quer aproveitar já para perguntar sobre a ferramenta de estratificação? Tudo certo. Legal, Renan. O Arthur colocou sem dúvidas. Legal, Arthur. Os demais também estão tranquilos em relação àquela primeira questão lá? Eu vou perguntar. Certo. Eu tenho que fazer tipo um textinho sobre o que eu entendi da situação? Seria isso do problema? Isso, é. Um comentário, no caso? Por cada tópico, é claro, né? Então, ali Sim, aí no caso seria tipo um comentário sobre, por tempo, por local, por tipo, essas coisas. Isso. Quando fala ali por tempo, aí tu vai ler o enunciado, no enunciado diz ali que ocorre por turno. Então, qual a tua classificação por tempo ali de estratificação? O processo indica que a situação ocorre por turno. É bem básico, não precisa ser um texto longo. Uma frase, às vezes, a gente já resolve, tá? Muito bem. Tá bom, senhor, obrigada. Legal. Alguém mais, gente? Muito bem. Então, vamos adiante. Essa ferramenta de certificação, ela se refere, então, à nossa primeira questão, né? Lá do trabalho disciplinar. Na segunda questão do trabalho, nós temos uma outra ferramenta que a gente vai ver ainda hoje, né? Fala sobre o MASP, então também faz parte da aula da manhã. Logo a seguir, né? Ainda nessa aula. A próxima ferramenta, depois da ferramenta de estratificação, é o nosso diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto, ele tem origem e tem esse nome, né? Por causa do economista italiano Vilfredo Pareto. Esse economista identificou um elemento, né, um princípio nas economias de que relativamente, aproximadamente, 20% das pessoas numa economia qualquer detém 80% da riqueza. E 80% das pessoas detém apenas 20% da riqueza, aproximadamente. Esse princípio, então, de Pareto foi utilizado posteriormente não só na economia, né, mas em outras áreas de gestão, fazendo esse comparativo, né, em outros princípios que possam envolver valores. Então, quem já fez a disciplina lá de economia e mercado vai lembrar do Vilfredo Pareto. Quem fez a disciplina de produção e materiais vai lembrar lá da curva ABC, a classificação da curva ABC. Envolve valores, né, os valores dos materiais em estoque. E aí tem uma distribuição, né, por percentual lá, né, de maior valor, menor valor dentro do estoque. Quem não fez vai fazer depois, né, essa disciplina, mas quem já fez vai lembrar disso. Tá? Aqui na análise das ferramentas da qualidade, ele é utilizado como princípio para análise dos problemas de maior percentual de impacto na organização. Por quê? São esses de maior percentual de impacto que causam maior impacto financeiro também, né? Então, o princípio de Pareto é aplicado aqui nas ferramentas da qualidade. Ele demonstra, né, então, através de um gráfico,
porque é um diagrama, né? Demonstra através de um gráfico os problemas que causam maior impacto percentualmente. E aí, visualmente, pode-se identificar, né? Este, então, será o prioritário, né? A gente estabelece uma hierarquia. Primeiro a gente resolve esse, depois esse, por ordem de maior impacto, tá? Então, ele serve para estabelecer essa hierarquia e, claro, as causas vitais que estão gerando a maior parte dos problemas. Em geral, muitas vezes, o diagrama de Pareto vai nos ajudar a verificar 1, 2, 3 problemas, né, que somados vão resolver ali, né, 80% das situações, né, que geram algum desperdício, alguma perda na empresa ou nas empresas. Né? Então, ele é bem relevante, muito importante. As empresas na área de qualidade tendem a utilizar bastante o diagrama de Pareto. Aqui nós temos um exemplo, tá? Claro que esses dados vêm, né, de um registro, uma planilha, uma folha de verificação, né, em um determinado processo. Aqui nós temos dois eixos, o eixo vertical e o eixo horizontal. No eixo horizontal, são registrados os tipos de problemas. Então, nós temos o problema 1, o problema 2, o problema 3 e o problema 4. Temos 1, 2, 3, 4 problemas. Aqui está genérico, né? Mas numa realidade prática, nas empresas, poderia estar o nome do defeito, né? O defeito que está acontecendo, né, naquele processo. No eixo vertical, nós temos o número de ocorrências, quantas vezes aquele problema aconteceu. Tá? Então, no primeiro problema, nós tivemos uma ocorrência ali, né, de entre 10 e 15, né, mais ou menos. Aí depois foi reduzindo, né, a frequência para os outros problemas. Somados, todos os 4 problemas, são 100% dos problemas relatados. Né? Quantos por cento representa do 100% do total o primeiro problema? 54,55%. Então, no gráfico, a gente identifica que se eu atacar esse primeiro problema aqui, se eu der prioridade a ele, mais da metade dos problemas eu já estou resolvendo com esse aqui. Então, digamos que esse aqui fosse, no meu processo em análise, o processo de atendimento, fosse os atendentes desatentos. O primeiro problema aqui do processo. Os outros são os outros relatos. Se eu resolver aquele problema de desatenção, eu resolvo mais da metade dos problemas ali relatados pelos clientes, né? Então, já causa uma melhoria nesse processo, né? Já, né, de impacto de 50%, mais de 50%. Essa ferramenta tem essa importância, né? Ela identifica visualmente, claro, depois de construído o gráfico, né, essa possibilidade. Temos um outro diagrama bem conhecido na área de gestão da qualidade, ferramentas da qualidade, que é o diagrama de Ishikawa. Ele leva esse nome também pelo criador, né, dessa ferramenta, que é o Kaoru Ishikawa, um japonês, né, da época ali da década de 50, né, quando surge ali a eclosão, né, da administração japonesa no pós-guerra, o aparecimento lá do sistema toyota de produção, diversos engenheiros, né, trazendo ferramentas e princípios, né, para aquela administração que surgia ali, a administração japonesa, entre eles o Kaoru Ishikawa, que é autor não só dessa ferramenta, né, que é o diagrama de Ishikawa, mas também do próprio 5S, que é uma ferramenta bem comum também nas empresas, muito utilizada. É o mesmo criador, né, o Ishikawa, criador da ferramenta diagrama de Ishikawa e 5S. Essa ferramenta ela também é chamada, né, por outros apelidos, né, por assim dizer. Como ela é uma ferramenta que realiza a análise de causas e efeitos, então, quais as prováveis causas para um determinado efeito? É isso que essa ferramenta faz. Então, por esse motivo, ela também é chamada de diagrama de causa e efeito. Ou seja, quais são as correlações existentes, né, das causas com aquele efeito. Como é uma ferramenta gráfica, o gráfico, o desenho dessa ferramenta se assemelha muito a uma espinha de peixe. Então, ela tem esse apelido também, né, diagrama de espinha de peixe. São dois apelidos bem conhecidos aí da ferramenta diagrama de Ishikawa. Na verdade, nem se usa muito, né,
no dia a dia as pessoas não falam diagrama de Chicago, elas falam ou diagrama de causa e efeito, ou diagrama de espinha de peixe, né? Para que ela serve, então? Ela vai auxiliar a análise sob a perspectiva do efeito gerado, né? Quais são as prováveis causas para aquele efeito. Então, nós temos um problema, um erro, uma ocorrência fora do padrão. Isso é um efeito. Mas o que causou aquele problema, aquela ocorrência fora do padrão, aquele erro? Isso é a causa, ou seja, a origem, né? Então, a diagrama de Chikawa busca analisar as causas, as origens, né, que foram gerar aquele efeito, aquele problema, aquele erro, aquele desvio. Tá? Para que ele serve, então? Analisar sobre a ótica de 6 palavras, ou 6 princípios, que começam com a letra M. E aí, alguns vão, talvez, já ter trabalhado em alguma empresa que falava de diagrama 6Ms. É um outro terceiro apelido, né, dessa ferramenta. Acho que é a ferramenta que mais tem, né, outros termos utilizados para determinar ela do que o nome original, né? Então pode ser chamado de diagrama de 6Ms também, porque se analisam as causas a partir de 6 princípios, 6 palavras que começam com a letra M. Então a gente analisa o efeito, o problema, o erro, o desvio, sobre a análise de 6 possíveis causas em matéria-prima, mão de obra, máquinas, meio ambiente, método e medida. Ou seja, aquele problema que foi identificado, podem existir causas para esse problema lá no uso das máquinas. Então a gente relata quais as possibilidades, né, no uso das máquinas. Esse efeito, problema, erro, desvio, pode acontecer por causa de algum problema lá com a mão de obra. Então eu vou relatar aqui quais as possibilidades. E assim a gente vai relatando, né, por cada um dos itens, né, dos princípios da ferramenta, as possibilidades, né, que podem acontecer naquele elemento, princípio em específico. Né. Temos aqui também o meio ambiente, método e medida. Tá? Essa é a figura, né, o gráfico que representa o diagrama de Chikawa. E aí a gente, se não tinha visto ainda, né, esse diagrama, a gente percebe, né, que o desenho da figura realmente relembra uma espinha de peixe, por isso aquele apelido, né. Por isso também 6 M's, né, por causa das, né, 6 palavras que iniciam com a letra M. Vamos ver um exemplo prático aqui de solução, tá? Então nós temos aqui um processo de carregamento e transporte, um processo logístico, então, tá? A mercadoria vai ser enviada para o cliente, está sendo feito o carregamento da mercadoria. E foi identificado um efeito, um problema indesejado, que a mercadoria está sendo avariada. Então, nesse processo de carregamento, antes de enviar para o cliente, as mercadorias estão sendo avariadas. Então, o que a gente coloca ali no efeito fim? Nessa caixinha nós colocamos mercadoria avariada, que é o efeito, né, de algo que está acontecendo. A gente não sabe ainda o que gera, né? A gente sabe que naquele processo de carregamento está resultando na avariação das mercadorias. Agora, quais são as causas? As possíveis causas. Então se faz a análise através dos 6 M's. Primeiro, método. O método de manuseio pode estar incorreto. Se estiverem manuseando de forma incorreta, a mercadoria pode estar sendo avariada. Então é uma possibilidade. Então anoto ali como uma provável causa. Em relação aos materiais utilizados nesse processo de carregamento e transporte. Os pallets podem ser muito frágeis. Né? Para quem não sabe exatamente o que é pallet, né? Pallet é um suporte onde se coloca as mercadorias unitizadas, às vezes, né? A gente tem um grande volume, unitiza e põe em cima de um pallet. E o pallet tem uma capacidade, né, de aguentar um determinado peso. Pode ser que o pallet seja frágil para o peso da mercadoria, né, que está ali unitizada. Se ele for frágil, pode quebrar, romper, né, e fazer um tombamento da mercadoria e causar dano, né? Então pode ser uma causa, sim. A própria embalagem pode estar inadequada, né? O material da embalagem mais frágil, né, ao então ser manipulado, pode estar causando avaria da mercadoria. Mão de obra.
podemos ter causas lá na mão de obra em relação à variação da mercadoria, um treinamento inadequado, né? O pessoal não treinado pode estar causando isso, né? Na forma de manipular, né, a caixa, a mercadoria em si. Em máquinas, as empilhadeiras sem manutenção pode causar? Pode, né? Uma empilhadeira está transportando lá as mercadorias, daqui a pouco, né, ela dá um erro, uma falha lá, qualquer situação, e ela para, quebra, né? Desestabiliza a carga, cai, né? Então causa avaria. Medida. Então, qualquer tipo de medida que possa ter no processo, tá? Então, por exemplo, um tempo, né, uma meta de tempo de carga e descarga muito curto. Isso faz com que as pessoas tenham que acelerar o processo, e isso pode estar causando, então, né, algum tipo de acidente no processo. E avaria a mercadoria. Então, colocamos lá, né, o tempo curto que o processo tem para fazer carga e descarga. E meio ambiente, qualquer espaço onde transite a mercadoria, tá? Esse é o meio ambiente em que ela está. Seja dentro da empresa, seja, né, no modal de transporte, né, em que ela estiver sendo transportada, né, em qualquer tipo de via. Aqui tem alguma possibilidade de estar variando a mercadoria, então a gente registra. Nesse caso aqui, né, movimentação excessiva no armazém. A mercadoria está dentro do CD, do armazém, ela é manipulada, né, para ser carregada no modal de transporte, no caminhão, né, no carro, enfim. E aí acontece isso neste momento. Então são 6 possibilidades de análise de possíveis causas. E claro, aí depois tem que analisar todas essas causas, ver se vão ser feitos planos de ação para cada provável causa, ou vamos, né, elencar as mais prováveis para fazer um plano de ação e resolver esse problema da mercadoria avariada. Então, para cada efeito, nós podemos ter diversas causas, né? Então, obviamente, né, sempre que tem um efeito, há necessariamente uma causa, porque não existe um efeito sem causa, né? Essa é a ferramenta, então, do diagrama de Ishikawa. Então, passo a passo. A primeira coisa, identificar as causas, né, para a construção daquele gráfico. Então, o gráfico depende, né, da análise. Tem que analisar e registrar em cada um daqueles M's ali as causas. Segundo passo, aí sim um processo de análise agora, né, determinar metas para a solução daquelas causas, né, para minimizar o problema de avaria. E depois, terceiro passo, monitorar essas soluções. Essas soluções trouxeram resultado. Nós tínhamos lá de 100 carregamentos, sempre acontecia avaria em 2, 3. Agora não está mais acontecendo. Então, a análise das causas foi bem realizada e as soluções foram efetivas. Resolveu parcialmente, né, de 100 carregamentos, né, nós tínhamos 3 com problema, causando avaria, agora só tem 1. Então talvez alguma das causas, né, tenha escapado. Ou a gente não analisou todas as causas, ou a solução proposta não foi efetiva. Então volta a fazer uma análise. Tá? Esse é o diagrama de Ishikawa. A próxima ferramenta é o histograma. Ela também é uma ferramenta gráfica. Então, ela analisa a distribuição de frequência, a frequência em que ocorrem determinados eventos. E, claro, facilita a empresa também, analisando essa frequência de ocorrência, né, atacar aqueles problemas de maior frequência. Então, nós temos aqui 2 eixos, tá? O eixo vertical determinando o número de ocorrências, número de vezes que aquilo ocorre, né? O número de situações ou de problemas que estão ocorrendo. E no eixo vertical, uma distribuição por tempo. Né? Em quais horários, aqui é por horário, né? Mas poderia ser por dia da semana, por turno, né? Aqui está por horário, tá? E é aquela situação de carregamento, né? Da análise do diagrama de Ishikawa lá. Então, quanto tempo fica, né, o veículo esperando o carregamento? Isso pode ser um problema, claro, para a empresa, porque, né, quanto mais tempo os veículos ficam esperando o carregamento, mais tempo eles levam, né, para começar o deslocamento da entrega do produto ao cliente final. Então, não é bom, né,
o veículo ficar muito tempo em espera. Isso pode causar atraso na entrega. Então a empresa faz, levando tanto os dados desse processo, e identifica que a 1 hora da manhã tinham 10 veículos esperando carregamento. Até que chega lá às 5 horas da manhã, ela tem 50 veículos esperando, uma fila de 50 veículos esperando. Então imagina, né, até superar toda essa fila, né, fazer o carregamento de todos os veículos, eles saírem para fazer as entregas. Pode ter um atraso de várias horas ou até mesmo dias, né, causando impacto significativo na confiabilidade com o mercado consumidor, porque está atrasando as entregas em função disso. Então, a empresa consegue identificar, né, que é nesse horário, né, e os dois outros horários mais próximos, que é um horário antes e um horário depois. Se eu pegar os três, por exemplo, das 4, 5 e 6 da manhã, eu vou pegar os horários de pico de maior frequência de atraso e resolver esse problema para diminuir essa situação de filas e, portanto, melhorar a minha confiabilidade na entrega junto aos clientes. Tá? Então, é uma ferramenta também muito importante, utilizada eventualmente pelas empresas. Até aqui, gente, como é que está para vocês? Dúvidas, perguntas? Vimos o histograma, o diagrama de Chikawa. Tudo certo. Bem. O Juan também colocou tranquilo no chat, legal. O Arthur colocou tudo certo. Muito bem. Ana Paula colocou tranquilo também. Legal, Ana. Muito bem, gente. A nossa próxima ferramenta é o fluxograma. Ela é utilizada para estudo dos processos. Ela é gráfica, né? É um desenho do processo, por assim dizer, onde a gente utiliza algumas formas geográficas, gráficas, melhor dizendo, para identificar o que está acontecendo, né? Que elemento é aquele do processo. Em geral, ela determina, identifica para os indivíduos que atuam num determinado processo qual é o passo a passo de realização das suas atividades, de uma forma gráfica. Em geral, o fluxograma ele acompanha uma instrução de trabalho, um procedimento, uma normativa dentro da gestão da qualidade. Então, nós temos lá uma instrução de trabalho de como produzir tal produto, uma instrução de trabalho de como realizar tal serviço, tal prestação de serviço. Tá? Textualmente, temos lá 3, 4, 5, 6 páginas, né, explicando todo o processo. E aí, ao final, nós temos o fluxograma, né, desse passo a passo. Em geral, o fluxograma faz parte, é componente, né, de uma instrução de trabalho, então, de um procedimento, ou ele pode estar mesmo, né, destacado na área, né, departamento ou setor, né, num painel, num quadro, né, naquele setor, identificando lá, né, esse gráfico visualmente determinando, né, o processo que está descrito na instrução. Ele serve como suporte visual, né, uma gestão visual do processo também. As pessoas podem ir lá, né, e tendo dúvidas, né, ou querendo verificar, né, qual é o próximo passo agora, está ali, visualmente identificado. Tá? Algumas figuras, os símbolos mais comuns, tá? Ele tem uma diversidade, né, de gráficos que vão possibilitar identificar basicamente todos os tipos de processos, de ações que podem acontecer nos mais variados tipos de organizações. Tá? Mas os mais comuns aqui são o terminal utilizado para identificar o início de um processo ou o final de um processo. E aí a gente, claro, né, usa a figura e na parte interna da figura coloca textualmente, né, início, quando está iniciando o processo. Quando encerrou o processo, vai colocar fim dentro do terminal. Depois nós temos a caixa retangular, que identifica uma tarefa ou uma operação, né? Então a gente precisa, claro, utilizar essa caixa para identificar qual é o processo que está acontecendo, né? Então, recebimento de mercadoria, é uma ação, né? É uma tarefa, uma operação. Então coloca dentro da caixa retangular.
Aí vai para uma próxima operação, depois do recebimento vai para o almoxerifado, no almoxerifado é feito o cadastro da mercadoria, então liga com uma seta, a próxima caixa, né, fazendo esse processo dentro do almoxerifado. Tá? Então, é uma caixa muito utilizada nos fluxogramas, ela aparece muito. Depois nós temos uma, por assim dizer, aí, semicaixa, né, retangular, com um corte transversal ondulado. Ela serve para registro de alguma situação, né, de um documento que é gerado no processo. Então lá no recebimento, né, emite um registro, né, ou feito um registro. Então, né, faz esse elemento, utiliza essa caixa. Nós temos também o círculo tamanho menor, né, que ele é um conector de fluxo. Então, o setor de recebimento está enviando, né, para um outro departamento um processo, então eu uso esse conector de fluxo, indicando que está indo agora para um outro departamento. Nós temos as setas que indicam a direção do fluxo. Então, por exemplo, a seta do início liga a próxima caixa, é uma caixa de operação, então ela vai ligando, né, sequencialmente as ocorrências, tá? Então, é um elemento de ligação. Nós temos o losango, tá? Uma figura geométrica, né? Losango, ela é utilizada para momentos de decisão, tá? Então, a mercadoria chegou, né, no recebimento. Ela está conforme ou não conforme o pedido? Se está conforme o pedido, sim, segue uma seta que vai para o registro. Não, não está conforme, segue uma seta que vai para a devolução ao fornecedor. Então, uma árvore de decisão. Uma seta que vai para um caminho, uma seta que vai para outro caminho. Tá? A caixa quadrada, tá, significa uma conferência, uma verificação. Então, se vai ser feita uma inspeção, né? Veio do recebimento, né? Disse sim, está ok. Seta vai para a caixa, por exemplo, quadrada, que é uma inspeção. Aí dentro da caixa quadrada eu vou colocar inspeção de qualidade. Tá? Depois, temos uma outra figura utilizada, que é o conector de folha. Às vezes acontece, um diagrama, né, um fluxograma, ele ser maior, né, do que a página. Então, ele vai seguindo uma próxima página, usa essa figura, né, de conector de folha. Significa que estamos continuando, né, o fluxograma na próxima página. Quando for feito o arquivamento de um documento, né, então já foi feita uma solução, aquele documento vai ser armazenado. Aí usa o símbolo do triângulo invertido, e o símbolo do triângulo em posição normal é o arquivamento temporário de um documento. São os símbolos mais comuns utilizados aí em fluxogramas. Vamos a um exemplo prático aqui. E para nós aqui, né, dentre esses mais comuns, nós vamos utilizar bastante o de inicialização e finalização, o gráfico de decisão e o gráfico de operação. Tá? Aqui nós temos um processo de venda presencial, ou seja, é um fluxograma que indica graficamente o passo a passo das tarefas, né, ou das ações, das ocorrências de um atendimento de venda presencial. Então, claro, primeiro, qualquer processo vai iniciar com um gráfico de início. Então, está lá o símbolo de início e dentro, texto início. Depois, vem a primeira ação. O cliente entra na loja para ser atendido. Então, já tem uma seta de ligação. Né? Do início, liga a primeira ação que ocorre, né? Para acontecer a venda presencial, o cliente precisa entrar na loja, então essa primeira ação, texto ali dentro, o cliente entra na loja. Próxima ação, então próximo gráfico retangular, né? Que são para ações, tarefas, operações. Então, depois que o cliente entrou na loja, qual é a próxima operação? O vendedor vai se aproximar, perguntar se o cliente deseja algum auxílio. Então, seta de ligação, né? Para essa próxima operação. Bom, no momento que ele oferta o auxílio, o cliente pode aceitar ou não. Então, isso é uma decisão, né? Então, seta de ligação para o losango, que é uma decisão, tá? Dentro do losango, eu coloco, então, o cliente aceita o auxílio? Se o cliente aceita o auxílio, eu coloco, então, seta para baixo, sim. Segue o atendimento. Se o cliente diz não, então, uma operação, né? O vendedor vai se afastar e deixar o cliente à vontade. Então, retângulo, né? Depois do não, com essa operação aqui do vendedor, seta de ligação para o próximo passo.
O cliente vai escolher o produto, com auxílio se sim, ou sem auxílio se não, né? Então o cliente escolhe o próximo passo, escolhe o produto e decide comprar. Seta ligando a próxima operação, o vendedor acompanha até o caixa, seta a próxima operação retangular, o cliente efetua o pagamento e sai da loja, seta para o fim. Feito o processo de atendimento, né, de um cliente numa venda presencial. Tá? A maior parte, né, de operações de prestação de serviços, vendas, né, ou atividades, né, de produção podem ser identificadas utilizando somente esses 3 símbolos. Boa parte, né, mas temos os outros símbolos que também podem vir a ser utilizados. Tá? Então aqui um exemplo prático de utilização dessa ferramenta, né, dos gráficos, para o estabelecimento de um fluxograma. Aqui temos um outro exemplo, um pouco mais cheio de informações, né, porque é um pouquinho mais complexo, que é o fluxograma do processo de pedido de compra. Tá? Então ele tem um início e um fim, tem as caixas de operações, né, quando está fazendo alguma ação, que é os retângulos, né, e tem árvores de decisão, né, que são os losangos. Tá? Então o processo inicia, fluxo do processo de pedido, o pedido é recebido, então temos aqui uma ação, retângulo, seta de ligação para uma decisão. Depois que o pedido é recebido, tem que fazer uma verificação se o cliente é cadastrado. Então eu vou tomar um caminho ou outro, né? Se o cliente é cadastrado, sim, processo pedido. O cliente não é cadastrado, então primeiro tem que fazer o cadastro. Então o cliente não é cadastrado, segue para uma outra ação diferente. Depois do cadastro, aí sim segue o processo de pedido. Se já é cadastrado, segue direto, então, para o processo do pedido. Do processo do pedido, vai para o crédito, né? Esse pedido desse cliente vai ser aprovado, o crédito dele está ok? Não, não está, então encerra o processo, né? Envia para o cliente o pedido não aprovado, fim. O crédito foi aprovado, então segue no processo, retira o produto do estoque, embala, envia para a transportadora, entrega para o cliente e fim do processo. Tá? Então, basicamente, né, esses 3 elementos, né, o gráfico de início, de operação e de decisão, né, podem ser utilizados por mais variados tipos, né, e modelos de processo, que vão indicar como as ações devem ocorrer, né, ou como elas ocorrem dentro de determinado processo. Tá? Inclusive hoje aí, né, possivelmente vamos ter um exercício, né, onde vocês vão ter que montar aí um fluxograma aí na nossas atividades de aula depois do intervalo. Alguma dúvida, alguma pergunta, gente, sobre o fluxograma, como montar? Tudo certo? Tudo certo. Legal. O Juan colocou tranquilo. Muito bem. Paulo Vitor também falou no chat tranquilo. Arthur também. Patrícia também colocou ali entendido. Na Paula, certo. Muito bem, gente. Então vamos adiante. Nossa próxima ferramenta é o MASP, que faz, né, referência à nossa segunda questão do trabalho disciplinar, né, já que as 2 primeiras questões do trabalho são sobre ferramentas da qualidade. A primeira sobre a estratificação, né, a segunda ferramenta aí é uma pergunta que envolve o MASP. Né. Essa palavra, né, MASP, na verdade, é uma sigla. Né. Então, uma sigla são as palavras iniciais, as letras iniciais de método de análise e solução de problemas. Tá? Por isso, MASP. E o MASP ele é classificado, dividido, né, dentro da utilização do ciclo PDCA. Tá? Então, as 4 primeiras fases do MASP ficam dentro do P-Plan, PDCA, planejar. A quinta ação do MASP, o quinto elemento do MASP, a ação fica dentro do DO, executar. A sexta ação do MASP, que é a verificação, fica dentro do check, verificar, do PDCA. E a 7ª e 8ª ação do MASP, que é a padronização e conclusão,
ficam dentro do action, agir, do PDCA. Então, o MASP são 8 fases, né, que ficam classificadas no PDCA, tá, que é o nosso ciclo de ação. A primeira etapa do PDCA, que é a identificação do problema. Tá? O objetivo aqui é definir, de uma forma bem clara, que problema é esse. Né? Isso é uma fase de diagnosticar, né, o problema, certo? Escolher os problemas, fazer um levantamento histórico dos problemas, demonstrar, né, o que envolve, né, esse problema. Tá? E a identificação, histórico do problema. No segundo ponto, que é a etapa 2, a observação, né, faz a investigação das características mais específicas do problema. Então, na primeira fase, identifica, estuda o contexto do problema. Na segunda fase, então, se observa mais profundamente, tá? Então, faz a descoberta das características do problema, tá? E esse detalhamento, né, é feito por estratificação. Então, vejam só, né, tem uma ligação importante entre o MASP e a estratificação. A estratificação é aplicada na segunda fase do MASP, a etapa 2, observação, onde a gente faz o detalhamento do problema, né? Porque a estratificação é justamente isso, né? É buscar os detalhes mais profundos ali do problema. Tá? Então, a estratificação ocorre na segunda etapa do MASP, a etapa de observação. Na terceira etapa do MASP, ocorre, então, a análise. Tá? Então, descobrir as possíveis causas, né, daquele problema que foi estratificado lá na etapa 2. Então, aqui dá para aplicar tranquilamente, então, uma ferramenta de estudo de causas, como, por exemplo, né, o nosso diagrama de Chikawa, né, fazer análise do problema, né, as prováveis causas daquele efeito. Tá? Na etapa 4 se faz o plano de ação. Então, o plano de ação é estabelecer, né, as ações que vão bloquear aquele problema ou eliminar aquele problema. Né? Então, quem vai fazer, por que vai fazer, né, quando será feito, né, estabelecer esse cronograma, né, todas as funções ali de um plano de ação para executar, então, né, logo a seguir, na etapa 5, que é colocar esse plano, né, em prática. A etapa 5, então, é a ação, é a execução do plano planejado lá na etapa 4. Claro que para colocar esse plano em execução, a primeira ação é treinar as pessoas. Né? Lembra desse elemento importante dentro da gestão da qualidade, né? Que é, em primeiro lugar, sempre as pessoas. Treinar, desenvolver, capacitar, porque são eles que vão, né, operar o processo, né, fazer a gestão da qualidade funcionar, de fato. Então, primeiro faz o treinamento, para depois colocar o plano, né, em ação. Posteriormente, na etapa 6, se faz a verificação, né, a comparação dos resultados. Nós tínhamos uma situação com um problema. Agora que foi propostas as soluções, que foram colocadas em execução o planejamento, houve alteração no resultado, houve uma melhoria, qual o percentual de melhoria, né? O problema foi resolvido, foi realmente bloqueado. Então, nessa fase, né, etapa 6 de verificação, se identifica isso, para que se dê continuidade a essa solução, caso ela tenha sido efetiva. Né? Na etapa 7, ocorre a padronização. Então, o problema foi resolvido, né? O plano foi efetivo, se verificou e se identificou isso na verificação, e aí se faz a elaboração da alteração do padrão. Tá? Então, tem que fazer uma alteração numa instrução de trabalho, num procedimento, numa norma, né? Se fazem as alterações a partir, né, do efeito positivo que se obteve com aquele plano de ação. Vai provocar, obviamente, né, um novo padrão, tá? Já que o padrão anterior haviam problemas. Faz parte ainda da etapa 7, né, padronização, retreinar, então, né, educação e treinamento das pessoas que fazem parte daquele processo, porque agora o padrão mudou, o padrão anterior tinha problemas, foi feita uma proposta de solução, se verificou, tudo ok, agora alterou as instruções, os procedimentos, então tem que treinar as pessoas nessa nova versão, né, dessa documentação. Tá? E, claro, fazer o acompanhamento, né,
de que o novo processo está sendo executado conforme, né, as alterações. E, por fim, a etapa 8 do MASP, que é a conclusão, né? Então, recapitular todo o processo de solução, fazer os registros, né? Porque, né, podemos ter ocorrências similares, né, nos próximos períodos, né? E aí uma reflexão importante, o registro é importante, para que se hajam ocorrências ou similaridades de problema, a gente já tem ali registros de solução, né? O que foi feito, como foi tratado, qual foi a solução proposta. Porque se repetir novamente, né, em outra área, em outro setor, em outro departamento, a gente já tem, né, uma ferramenta desenvolvida, uma proposta desenvolvida que agiliza bastante o processo. Tá? Essa é a nossa etapa 8. MASP, gente, como é que ficou? Tranquilo? Querem fazer alguma pergunta? Tranquilo. Certo. Muito bem. Sempre que vocês precisarem, é importante, participem, né? Façam perguntas no chat, né? Perguntas ao vivo. Também, né? Se não for um caso de pergunta ou dúvida, caso queira trazer uma participação em relação a como é que ocorre lá na sua empresa, né? Vocês têm... na minha empresa a gente usa o MASP, a gente usa o diagrama de Chikawa, né? Pode trazer o exemplo, né? Também enriquece bastante o momento da aula. Então fiquem à vontade para participar também com exemplos próprios aí, né? Exemplos da vida profissional, tá? A Ana Carolina colocou tranquilo no chat, a Patrícia também, Amanda, ok, gente. A Renata também, né? Muito bem. Sendo assim, gente, essas são as nossas ferramentas da qualidade da aula 4, tá? Fazemos então um intervalo de 15 minutinhos para tomar um café, fazer um lanche, e aí logo a seguir voltamos para fazer nossa chamada, né? A chamada online, ao vivo, e depois da chamada, exercícios no Classroom sobre essas ferramentas da qualidade que a gente acabou de ver, tá? Então, eu fecho apenas o microfone e a câmera e abro novamente no retorno do intervalo. Então, como sempre, recomendo aqueles que puderem, né, não saírem da conexão, facilita bastante, né? Porque daqui a pouco a gente está fazendo a chamada e alguém voltou recém, né, do intervalo e já passou seu nome na chamada, né? Então, para evitar essas situações, aqueles que puderem, né, permaneçam. Sei que às vezes está no 3G, tem que dar uma poupadinha nos dados, né, e aí tem que sair. Aí tranquilo, mas se puderem, né, permaneçam na conexão aí sem sair durante o intervalo, tá? Então eu fecho o microfone e a câmera e voltamos às 10h30, na verdade, né, porque agora são 10h15, né, então a gente volta às 10h30 daqui a 15 minutos, tá, gente? Até daqui a pouquinho.